Alô pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí saudáveis e se cuidando, hein? Bom pessoal, hoje nós vamos então avançar aí no tema ação possessória, ações possessórias, né? Na última aula nós fizemos uma breve introdução, identificamos as formas de proteção possessória previstas pelo ordenamento, autotutela e heterotutela. Explicamos que as ações possessórias elas se dividem de força nova e de força velha, a depender do quanto tempo o possuidor vítima demora para manejá-las. Se o possuidor vítima ingressa com a ação dentro de ano e dia da data da lesão, essa ação possessória será de força nova, tramitará sob rito especial e possibilitará uma recuperação ou proteção da posse muito mais rápida e efetiva. Já se o possuidor vítima demora mais de ano e dia para propor ação, a ação será considerada de força velha e aí tramitará pelo rito comum e seguramente haverá uma dificuldade maior da vítima obter uma proteção mais rápida e efetiva, né? Porque a liminar no processo comum, nós veremos, é muito mais difícil de ser obtida do que a liminar na ação possessória de rito especial de força nova. Dissemos também que existe uma ação possessória específica para cada espécie de lesão à posse da vítima. Dissemos que o ordenamento identifica 3 espécies de lesão: ameaça, turbação e esbulho, e para cada uma dessas lesões existe uma ação possessória adequada. Para ameaça, o interdito proibitório; para turbação, a ação de manutenção de posse; para o esbulho, a ação de reintegração de posse. Também começamos e terminamos de tratar a questão da legitimação ativa, né? Requisito imprescindível para que alguém possa propor uma ação possessória é que tenha exercido posse anterior sobre a coisa, né? Aqui só uma observação. Quando eu falo que é necessário ter exercido posse anterior sobre a coisa, eu estou me referindo tanto à posse natural, que é aquela que se traduz através da prática de atos físicos, né, sobre a coisa, que é a mais natural, que é a mais comum, né, e também da posse jurídica, que é aquela que pode ser transmitida tanto por ato entre vivos quanto ato causa-mortes. Às vezes, o indivíduo nunca teve a coisa consigo, porém, ele recebeu a posse ou por força do falecimento de alguém, que foi vítima da lesão enquanto era vivo, ou por força de um contrato firmado com o anterior possuidor. Se nesse contrato houver uma cláusula transmitindo a posse ao atual possuidor, é possível que esse atual possuidor, ainda que não tenha tido possibilidade de exercer poder físico sobre a coisa, ele possa manejar uma ação possessória contra o ofensor. Sobre esse exemplo em particular, acho que fiquei devendo a uma situação concreta que pudesse traduzi-lo. Imagine a seguinte situação: eu estou interessado numa casa, eu encontro alguém que tem uma casa que atende aquilo que eu desejo, eu celebro um contrato com ele, um contrato de compra e venda, e esse vendedor me pede alguns dias para ficar no imóvel, para poder desocupá-lo e se organizar e se mudar para um outro local. Eu concordo, mas condiciono esse tempo extra à inserção no contrato de uma cláusula em que, no ato da celebração, o vendedor me transfere a posse da coisa. E aí ele passa a ficar na coisa como um mero detentor. Ele passa a ficar na coisa até decorrer o prazo previsto no contrato, por força de um ato de tolerância da minha parte. Se há essa transmissão jurídica da posse por cláusula contratual, ainda que eu jamais tenha exercido posse sobre a coisa, se porventura nesse prazo que o vendedor tinha para desocupar e acabar sendo vítima da atuação de um terceiro e venha perder a coisa, eu como comprador e
como comprador que recebeu por força de uma cláusula contratual a posse, tenho totais condições de manejar uma ação possessória contra o autor do esbulho que acabou atingindo o vendedor e, por conseguinte, a mim, que já era possuidor por força da cláusula contratual, ok? Então, é imprescindível para a propositura da ação possessória, seja ela de reintegração, manutenção ou interdito, que o autor demonstre ter já possuído o imóvel, seja através do exercício da posse natural, que se perfaz por meio de atos físicos, seja através da posse jurídica, aquela que lhe foi transmitida por ato entre vivos ou causa-mortes, ok? Bom, então agora nós vamos passar a examinar a legitimação passiva. Quem é que pode ser réu numa ação possessória? Bem, em princípio vocês podem estar se perguntando, mas isso é óbvio, né? Quem é réu na ação possessória é aquele que cometeu a lesão à posse do autor. Sim, na grande maioria das vezes, de fato, é isso que vai acontecer. O responsável pela ameaça, pela turbação ou pelo esbulho é quem vai figurar como réu da ação possessória manejada pelo autor, pela vítima dessa lesão. Agora, nós temos situações em que esse cenário pode mudar um pouquinho. Quer ver uma? Imaginem que o autor da lesão tenha se desfeito da coisa, transmitindo-a para um terceiro, antes mesmo de ser demandado pela vítima. Tem uma casa de praia, essa casa de praia é invadida. Antes mesmo de eu tomar conhecimento da invasão e até tomar uma providência visando reaver o imóvel, esse invasor acaba alienando os direitos possessórios que ele exerce sobre a coisa para uma terceira pessoa. A questão é, eu posso manejar a ação diretamente contra esse terceiro, que não foi o autor da lesão, mas acabou obtendo o imóvel de quem o esbulhou, como no caso? A resposta é depende. E depende por quê? Porque se nós formos ao artigo 1212 do Código Civil, eu vou tomar a liberdade de ler aqui o texto para vocês, encontrarão a seguinte redação. O possuidor pode intentar ação de esbulho ou a de indenização contra o terceiro que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era. Então, o Código Civil diz que somente será possível o manejo da ação possessória contra o terceiro de boa fé. Melhor, o Código Civil apenas permite o manejo de ação possessória contra terceiro que adquiriu a coisa do autor do esbulho ou da turbação, caso esse terceiro seja adquirente de má fé. Logo, o terceiro de boa fé não pode ser réu em ação possessória. Terceiro que adquire a coisa de boa fé, desconhecendo o vício ou obstáculo que impede a aquisição, acreditando que aquele que lhe transfere a coisa não tem nada contra si, que a situação é perfeitamente legítima, esse daí de boa fé não pode ser réu de ação possessória. Alguns vão se questionar, mas que injustiça! Como é que fica a situação do possuidor vítima?
Ele foi o grande sacaneado no caso. Voltamos àquela situação que eu trouxe há pouco. Tem uma casa no litoral norte. Essa casa é invadida. Antes mesmo que eu consiga tomar conhecimento da invasão, tomar alguma providência, o invasor transfere a posse da coisa para um terceiro. Eu não posso acionar esse terceiro? Eu não posso propor uma ação possessória contra esse terceiro? Pelo Código Civil, apenas se ele adquiriu sabendo que a coisa era produto de ilícito. Se o sujeito adquiriu de boa fé, não será possível o manejo de ação possessória contra esse indivíduo. Nesse caso, só restará a vítima, no caso eu, no nosso exemplo, a propositura de uma ação fundada na propriedade, no chamado ius possidendi. Se eu for, além de possuidor, proprietário, eu posso me valer de uma ação reivindicatória fundada no ius possidendi contra o autor da invasão. Agora, eu, se não for proprietário da coisa também, só terei à minha disposição uma ação indenizatória contra o autor do esbulho. Vou repetir. Se eu fui vítima de um ato injusto praticado por alguém que se desfez da coisa na sequência, transferindo-a a um terceiro, eu só posso manejar ação possessória fundada no ius possessionis, na posse autônoma, se esse terceiro estava de má fé. Se esse terceiro estava de boa fé, eu só tenho como reaver a coisa através da via petitória, do ius possidendi, da posse derivada do direito real. Aí eu posso entrar diretamente com uma ação contra o terceiro de boa fé. Não uma ação possessória, uma ação petitória, fundada na propriedade, no chamado ius possidendi, que vocês devem ter estudado no ano passado no Direito das Coisas. Se eu apenas for possuidor da casa, a minha única alternativa para ver meu prejuízo diminuído é ingressar com uma ação de indenização contra o invasor e não contra o terceiro que adquiriu de boa fé. O legislador fez uma opção de proteção àquele que adquire o bem de origem ilícita de boa fé em detrimento do possuidor vítima. O possuidor vítima, se também for proprietário, ainda terá à sua disposição a possibilidade de manejo da ação petitória, da ação fundada na propriedade. Se ele for apenas possuidor, terá, no caso de aquisição por terceiro de boa-fé, que se contentar com uma indenização requerida junto ao autor da lesão à posse. Ok? Espero que tenha ficado muito claro. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para esclarecer. Bem, seguindo. Uma coisa importante antes da gente prosseguir. Vamos imaginar que eu fui a vítima da lesão, descobri que a coisa já está com um terceiro, que o invasor já se desfez da minha casa, já transmitiu a posse dela a um terceiro, e resolva demandar esse terceiro. Evidentemente que se eu resolver demandar esse terceiro, eu vou ter que, na inicial, descrever que a aquisição da coisa por ele se deu de má fé, ou seja, que ele sabia que estava comprando algo que não pertencia ao vendedor, algo que havia sido obtido de maneira ilícita e legítima pelo vendedor. Agora, ele pode se defender, e normalmente isso vai acontecer, alegando que desconhecia o vício,
que ele adquiriu do fulano, mas que imaginava que a situação do imóvel era regular e sequer podia imaginar que o sujeito que lhe vendeu os direitos possessórios havia obtido o imóvel de maneira ilícita. Bem, se o réu conseguir demonstrar de plano para o juiz que a aquisição se deu de boa-fé, o juiz, com base naquilo que dispõe o artigo 1112 do Código Civil, vai reconhecer a ilegitimidade passiva do adquirente de boa-fé e julgar, por conseguinte, extinto sem resolução do mérito o processo. Artigo 485, inciso 6 do CPC. Agora, se o juiz não se convence de plano da boa-fé do adquirente, se for necessária a produção de provas, dilação probatória para se demonstrar a boa-fé, se a boa-fé ao final da instrução ficar caracterizada, o juiz julgará improcedente o pedido. E aí eu vou me permitir retroceder lá à parte geral de processo civil para lembrá-los. As condições da ação, e a legitimação é uma delas, vocês bem sabem disso, ela deve ser aferida em status assertionis, ou seja, a partir da narrativa constante da inicial. Se eu consigo, de plano, a partir do que o autor me traz, identificar que não houve boa-fé, que houve boa-fé, eu vou extinguir de plano a ação, porque, como dito há pouco, não cabe ação possessória contra o adquirente de boa-fé, contra o terceiro possuidor de boa-fé. Agora, se eu depender de provas, se eu depender de uma dilação probatória para chegar a essa conclusão, aí é o caso da questão preliminar se confundir com o próprio mérito. A questão da aquisição de boa-fé passa a integrar o próprio mérito da demanda. E um julgamento final reconhecendo a litigância de má-fé, reconhecendo a aquisição de boa-fé, conduzirá à improcedência da ação e não à extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Ok? Então, lembrem-se disso. Condições da ação são examinadas a partir da narrativa feita pela inicial. Se o juiz, a partir dos fatos que são trazidos pelo autor, já consegue identificar que o réu não poderia figurar no polo passivo, extinção do processo sem resolução do mérito. Se, a partir da narrativa trazida na inicial, aquele que figura no polo passivo tem legitimidade, porque a inicial, no nosso exemplo, narra uma situação de aquisição de má-fé, se ao final do processo essa tese é revertida e fica demonstrado que a aquisição se deu de boa-fé, o desarte, o resultado será de improcedência. Ok? Fique claro isso porque é importante. Outros casos de legitimação ativa. Ato praticado por menor ou incapaz. Legitimado ativo, nesse caso, será o seu representante legal ou encarregado da sua vigilância. Né? Aqui aplica-se a chamada culpa in vigilando. Vai ser o representante legal do menor ou, eventualmente, o curador do incapaz, que figurará como réu na ação possessória. Né? Entende-se que o menor de idade, o incapaz, não tem condições de agir sozinhos. Se agiram foi porque alguém, por desatenção, por omissão, acabou permitindo essa ação. Esse será o legitimado passivo. Outra coisa muito comum de acontecer
o sujeito que praticou a lesão à posse, o sujeito que atentou contra a posse da vítima, age em nome de um terceiro. Está agindo a mando de alguém, seja porque é mandatário, seja porque realmente é empregado, tem uma relação de subordinação com um terceiro. O problema nesses casos é que muitas vezes a vítima não tem condições de, num primeiro momento, saber se aquela pessoa que cometeu o ilícito, que atentou contra a sua posse, agia em nome próprio ou no interesse de alguém, representando alguém. O natural nesses casos é a propositura da ação contra o responsável pelo ato ilícito, o responsável pela lesão à posse. Esse responsável imediato pelo ato de lesão à posse, uma vez citado, poderá, na contestação, sob pena de ter que arcar com as custas e despesas processuais e ainda uma eventual indenização ao autor da demanda, esse representante, esse autor imediato da lesão, que agiu em nome de outrem, tem a possibilidade de, na contestação, indicar o mandante do ato. Se o fizer, o autor será ouvido e, nos 15 dias subsequentes, se manifestará. Se ele aceitar a indicação feita pelo réu, que foi o autor imediato da lesão, ele vai substituir o réu pela pessoa indicada e o réu será excluído do processo sem que o autor tenha que arcar com qualquer verba sucumbencial. Se o autor ficar em dúvida sobre a indicação feita, ele acha a história assim difícil de ser engolida assim sem contestação, uma outra alternativa é colocar a pessoa indicada como litisconsorte passivo do réu original da ação. Mas nesse caso o autor também estará assumindo um risco, porque caso no futuro, depois no correr da instrução, fique evidenciado que o réu original que fez a indicação de fato agia em nome de outrem, o autor terá que arcar com as custas, despesas processuais e verba honorária desse réu original, porque a ação será julgada improcedente com relação a ele e procedente em relação ao litisconsorte, que será o mandante da atuação. E ainda existe a possibilidade do autor pura e simplesmente recusar a indicação. Ah, não, essa versão não me convence, ele foi o autor imediato da lesão, então eu quero processá-lo até o fim. Nesse caso, se ficar demonstrado no fim que o réu não foi o responsável, a despeito de ter sido o autor imediato da lesão, agia a mando de alguém e fez a indicação da pessoa em nome de quem ele agia e o autor da ação não a aceitou, a ação será julgada improcedente e o autor da demanda vai ter que arcar com as verbas sucumbenciais, pela teimosia de não ter modificado lá o polo passivo. Tudo isso que eu falei agora encontra-se no artigo 339 do CPC. Eu vou ler aqui o artigo para vocês. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, o autor imediato da lesão, se agir em nome de alguém, tem que se valer da prerrogativa do 339 caput. Aí o parágrafo 1º.
O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do 338. O parágrafo único diz que, realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários do procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa. E no parágrafo 2º, no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsórcio passivo o sujeito indicado pelo réu. Ok? Então, aplica-se aí o 339 do CPC. E para nós concluirmos aí a análise desse tema, os herdeiros podem ser réus também, caso o autor do esbulho, da turbação ou da ameaça venha a falecer antes mesmo de ser demandado pela vítima, ou falecendo no curso do processo, os herdeiros poderão sucedê-lo como réus na relação processual. E a questão da pessoa jurídica de direito público, aqui muito importante. Pessoa jurídica de direito público, entes políticos, Estado, União, município, Distrito Federal, entes da administração indireta, autarquias, fundações, todos com personalidade jurídica de direito público, podem ser réus em ação possessória? Em princípio, não há problema nenhum. Se porventura um particular tiver o seu imóvel esbulhado, turbado ou ameaçado por ato do município, do Estado, da União, do Distrito Federal, de algumas de suas autarquias ou fundações, poderá se valer da via possessória para impedir que a lesão se consume ou mesmo para obter a retomada da coisa dessas pessoas jurídicas de direito público. Aqui só devemos tomar um único cuidado. Se porventura, isso vale nos casos de turbação e de esbulho, porque no caso de ameaça, a lesão efetiva não chega a se consumar, né? Existe uma possibilidade concreta de lesão, mas não uma lesão já efetivada. Nos casos de turbação, principalmente, de esbulho principalmente e turbação, se depois da prática do ato lesivo à posse do particular, a pessoa jurídica de direito público iniciar no local alguma obra pública, se, prestem atenção, após a prática da lesão à posse, esbulho ou turbação, a pessoa jurídica de direito público iniciar a construção de uma obra pública no local, ao particular vítima da lesão, não será mais possível a utilização da via possessória para recuperar a coisa. Prevalecerá aqui o interesse público sobre o particular. A obra pública é intangível. Uma vez iniciada, por implicar, né, a alocação e efetivo dispêndio de recursos públicos do erário, não pode ser paralisada, não pode ser obstruída, sob pena do prejuízo causado à sociedade ser ainda maior. Então, se o poder público invadiu um imóvel e, dali a algum tempo, iniciou
a construção de uma obra pública, sem que o particular, vítima da lesão, tivesse tomado qualquer medida com o objetivo de retomar sua posse, a retomada da posse, a proteção possessória já não será mais viável. Deverá o particular se contentar com uma simples indenização pela perda patrimonial experimentada. Esse fenômeno, juridicamente, denomina-se desapropriação indireta. Vejam, se o poder público deseja se apropriar de um bem particular para construir uma escola, um hospital, uma estrada, seja lá o que for, deve, primeiro, declarar esse bem de utilidade pública, de interesse social, e, na sequência, proceder à sua desapropriação, que pode ser tanto pela via administrativa, o que é mais difícil de acontecer, porque exige consenso entre as partes, consenso quanto ao valor da indenização, ou pela via judicial, através da propositura de uma ação de desapropriação direta. Nessa ação, o poder público vai depositar inicialmente a estimativa da justa indenização e, diante desse depósito, o juiz poderá definir uma liminar de missão provisória na posse e o poder público poder ingressar no imóvel e dar prosseguimento ali àquilo que deseja. No exemplo que eu trouxe, isso não acontece. O poder público primeiro invade, pratica um ilícito, um apossamento injusto administrativo e, diante da inércia momentânea da vítima, inicia a execução de uma obra pública. A deflagração dessa obra faz com que o interesse público tenha que prevalecer sobre o particular. A deflagração dessa obra impede a propositura de uma ação possessória contra a pessoa jurídica de direito público. A propositura dessa obra faz com que o particular tenha que se contentar com uma indenização. Existe uma desapropriação ao contrário. Uma desapropriação indireta. O que pode acontecer do ponto de vista concreto, prático? Vou dar um exemplo aqui que eu vivenciei como juiz. O poder público queria construir uma praça com uma pista de skate. Tinha lá uma área pública que ficava na esquina entre duas ruas. E ao lado dessa área havia um terreno baldio, que era particular. A prefeitura cercou o terreno dela e uma parte desse terreno particular. Não sei se agindo de boa ou de má fé, imaginando que aquela parte pertencesse ao terreno dela, ou agindo de má fé mesmo. Mas ela fechou com os tapumes. Cerca de 2 semanas depois, o dono do terreno, que foi em parte invadido, passou pela frente do local, percebeu o problema, procurou um advogado, entraram com uma ação possessória. Como não havia, a invasão era apenas de parte do imóvel, foi uma ação de manutenção de posse, né, em que ele alegava que a posse dele estava sendo perturbada, molestada pela prefeitura. Quando o poder público é réu na ação possessória, nós vamos ver no procedimento, antes do deferimento de qualquer medida liminar, o juiz deve obrigatoriamente ouvir o órgão de representação judicial, a procuradoria. Bem, propuseram a ação, mandei intimar a procuradoria a se manifestar em 5 dias. E eles se manifestaram trazendo aos autos o quê? Fotos do início das obras. Já tinha lá o material todo separado, já vinham sendo feitas as escavações, ou seja, a obra da praça com a pista de skate já havia se iniciado. Nesse caso, qual é a solução? Extinção do processo da possessória, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.
inadequação do remédio processual, em função da tal intangibilidade da obra pública. No caso específico, o autor havia acumulado ao pedido de manutenção de posse o de indenização por perdas e danos. Bem, a proteção possessória não podia mais dar. Então, em relação a esse pedido, extinção do processo em resolução do mérito. Porém, em relação ao pedido de indenização de danos, a ação poderia prosseguir. Afinal de contas, qual é a solução para aquele que tem o seu imóvel indevidamente lesado e nele vê iniciada a execução de uma obra pública? Indenização. Pedido indenizatório já possuía. Então, a ação prosseguiu apenas para a fixação da indenização por perdas e danos. Ok? Espero que tenha ficado claro aí, porque é um ponto muito importante das possessórias.